Padre Luciano de Almeida, da cidade de Taquara, diocese de Novo Hamburgo, ele é da paróquia Senhor Bom Jesus. Ele foi corrigido publicamente pelo bispo, através de uma nota, Dom Zeno Rastentelfel, por ter feito uma homilia. Essa homilia foi transmitida, me parece que estava em transmissão pelo YouTube, pelo canal do padre ou da paróquia, algo assim. E o padre Luciano, ele foi muito claro sobre o que a igreja acredita. Então ele estava falando para católicos, né, o que a igreja acredita a respeito das seitas, outras religiões e da centralidade de Jesus Cristo e a necessidade de nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação das almas. O padre Luciano, num vídeo, né, durante essa homilia, ele é muito claro em relação ao que ele pensa, não só o que ele pensa, né, o que a igreja diz em relação ao espiritismo, por exemplo. Então, ele fala também sobre as outras religiões, seitas, e durante a homilia, uma jovem de 15 anos, parece que levanta ali no meio e começa a gritar e xingar o padre de homofóbico, de machista, racista e tudo mais, durante a homilia. E eu achei a postura do padre muito coerente, que mesmo diante daquela baixaria, ele fala para as pessoas: vocês estão vendo? Né? Agora eu sou homofóbico, machista, mas ele disse para vocês podem ir embora. Entende? E ele foi muito feliz porque ele usou daquele momento e falou: olha, foi bom isso acontecer, para vocês verem como é que estão as coisas. Como as casas, lares, já tem o nível que isso está, algo assim. Eu não posso replicar aqui a homilia, porque foi pedido para ser retirado esse vídeo deve ter um direito autoral, obviamente. Então o bispo Dom Zeno pediu para que se retirasse. Essas imagens estão na internet, mas no YouTube, quando eu coloco aqui um vídeo que não é meu, o dono do vídeo, né, quem tem o direito do vídeo pode entrar com processo, sei lá, esse tipo de coisa. Um pedido e o vídeo todo cai aqui. Então, eu não vou colocar o vídeo aqui, mas eu vou colocar depois, assiste depois desse vídeo aqui. Vou deixar na descrição aqui o link do meu Instagram, que eu vou postar lá o vídeo no meu Instagram da homilia do padre. Tá bom? Então, o que aconteceu? O padre foi claro a respeito do espiritismo, de que o espírito que baixa lá para falar em nome das pessoas mortas não é o espírito de Deus, isso é enganação do diabo, e este é o pensamento católico. E ele estava falando para católicos, assim como eu estou falando para católicos. Entende? Então, assim, porque, por exemplo, se tem uma seita satânica que adora o diabo, então quando eu vou pregar a palavra de Deus, eu não posso falar mal do diabo, porque é aquele lá que adora o diabo, então eu vou estar desrespeitando ele. É assim agora? Entende? Olha o nível, como a coisa está chegando. Como esse caso ele é simbólico e importante de ser tratado, por quê? Porque ele pode abrir um precedente para inúmeros outros casos, né, de intolerância contra a pregação bíblica. Então, o padre Luciano foi corretíssimo sobre o que ele disse. Agora, o Dom Zeno lançou uma nota que ele não explica o que o padre disse contra a igreja, contra a doutrina de Cristo, mas na nota ele diz assim: todavia, ao referir-se às outras entidades religiosas e em sua catequese dominical, padre Luciano, motivado pelo discurso espontâneo, já coloca dando a interpretação, pelo discurso espontâneo, ou seja, o bispo está falando que ele disse aquilo porque ele foi motivado pela espontaneidade, ou seja, ele não pensou muito para falar, ele não calculou o que ele ia falar. É isso que o bispo está querendo dizer. Acabou por unir
a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Olha agora, o que ele faz? O bispo diz que o padre uniu a verdade, acraseado, uniu ao Evangelho, a verdade do Evangelho e a sua boa interpretação, alguns pontos interreligiosos que não condizem com o pensamento da igreja. Opa! Como assim? O que o padre disse? Que pontos interreligiosos são esses, né, que não condizem com o pensamento da igreja? O bispo não disse. Por esse motivo, e para que não haja má interpretação do que afirma a Santa Mãe Igreja e da nossa disposição de tolerância e diálogo com todas as denominações religiosas presentes em nossa diocese, solicitamos aos responsáveis pela transmissão da Santa Missa que excluíssem o vídeo do canal do YouTube, o que foi feito de imediato. Da outra parte, lamentamos o transtorno ocorrido e reiteramos nossos pedidos de desculpas às diversas entidades religiosas pelo acontecimento, em especial as de raiz africana na pessoa do Senhor Pai Tiago de Bará. Rogando a todos a proteção divina, coloco-me à disposição. Que Deus nos proteja. Novo Hamburgo, 28 dias do mês de abril, né, 28 de abril de 2021. Dom Zeno Rastentelfel. Está aqui. Então, o bispo diz que o padre Luciano uniu, né, alguns pontos interreligiosos que não condizem com o pensamento da igreja ao evangelho. Mas não diz que pontos foram esses. E pede desculpas às outras religiões, né, dizendo da disposição, da tolerância, do diálogo de todas as denominações. Eu assisti toda a homilia. A única coisa que poderia ter soado como um desrespeito. Agora, você tem que considerar que ele estava no ambiente católico, dizendo para católicos. Foi quando o padre Luciano, e aqui eu quero ser bem verdadeiro, quando o padre Luciano se refere a Buda como um gordo velho, que não trazia salvação, né? O contexto era esse, que Jesus Cristo era esse homem forte capaz de carregar a cruz, que Buda não, por causa disso, por ele ser gordo, velho, não conseguiria carregar a cruz, fazendo analogia que Jesus que carrega a cruz, ou seja, só o Cristo consegue carregar a cruz, ou seja, só ele pode salvar, né? É uma analogia que ele fez. Isso poderia causar um incômodo na questão do desrespeito, né? Agora, há de se considerar que o padre estava no ambiente de católicos, falando para católicos, por mais que estivesse na transmissão, mas a transmissão para católicos. Então a comunicação do padre estava sendo dirigida aos católicos, não aos budistas, não aos espíritas, mas aos católicos. Isso faz toda a diferença, pessoal, inclusive juridicamente, tá? Então eu vi uma nota de repúdio do movimento de raízes africanas. E nessa nota de repúdio eles diziam que a liberdade de crença está garantida, nós temos a liberdade. Mas hora nenhuma o padre disse sobre a falta da liberdade de crença. Hora nenhuma o padre condenou a liberdade de crença. Ele estava dizendo para católicos, e para o católico, de fato, a única verdade está na igreja. É isso que nós acreditamos, isso tem que ser proclamado e tem que ser denunciado tudo aquilo que é contra a doutrina católica. Isso faz parte de todas as crenças. Então o espírita ele vai denunciar também na sua formação, né, aquelas outras religiões, entre elas também o cristianismo, que adota uma postura, uma crença, um dogma diferente da dele. Isso é óbvio, porque se ele acredita firmemente que aquilo é a verdade, né, ele vai defender a verdade dele. Isso é coerência. Então, no catolicismo, nós sabemos, mais do que acreditamos como as outras, nós sabemos que a Igreja Católica é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e contém o arcabouço da verdade revelada
seja pelo magistério, seja pela tradição, seja pela Sagrada Escritura. E nas posições sobre moral e fé, a igreja não erra. Ela é infalível, ela tem a garantia do Espírito Santo nessas duas questões. A igreja pode errar em outras questões, quando ela vai falar sobre ciência, vai falar sobre ecologia, quando ela vai falar sobre, não sei, sobre todos os outros assuntos que não é sobre fé e moral. Mas quando a igreja se posiciona sobre fé e moral, né, num posicionamento oficial, ex cátedra, quando aquilo faz parte do nosso credo, né? Então, isso não há erro, há uma verdade revelada. E o padre Luciano, o que ele disse está correto. Agora, eu gostaria que Dom Zeno apontasse em que o padre Luciano se uniu ao Evangelho aquilo que a igreja condena. Cadê? Motivado pelo discurso espontâneo, que não condizem com o pensamento da igreja. Qual que é o pensamento da igreja, Dom Zeno? Então, nós acreditamos que só existe um Espírito que pode nos possuir, que é o Espírito Santo de Deus. Que os espíritos dos mortos não podem nos possuir, porque não existe essa ligação. Um espírito de alguém morto não pode, essa é a doutrina católica, não pode incorporar e conversar com as pessoas. Como nós chamamos isso no catolicismo? Isso é um espírito maligno. Ou não é, Dom Zeno? Que espírito é esse? Que espírito é esse? A salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é a única, e ela que redime a alma humana? Sim ou não? Então não ficou claro, o bispo desautorizou o padre, dizendo que ele uniu o evangelho a doutrinas estranhas, que não é o pensamento da igreja, mas não disse que pensamento foi esse, que doutrina foi essa, o que ele disse. Aí ele pede desculpa para as outras religiões, mas por quê? O que o padre disse? Então, gente, sobre liberdade religiosa, né, esse é o medo, né, de Dom Zeno, que se percebe na carta, é da reação das outras religiões. A liberdade religiosa é para todos. É para aqueles que ficaram indignados com o padre. E é para o padre. É para os católicos professarem a sua fé. Eu nunca me esqueço, né, de um livro que o padre Jonas, da Canção Nova, o padre Jonas escreveu, chamado Sim, Sim, Não, Não, onde ele deixa ali muito claro sobre as falsas doutrinas, o espiritismo, dizendo de espíritos maus que incorporam e que se manifestam, sobre aquelas objetos de outras religiões que não dizem da nossa fé, que aquilo que a gente tem que jogar fora. E esse livro causou uma grande polêmica entre outras religiões, inclusive outras religiões de matriz africanas, candomblé, macumba, o espiritismo. E isso, houve um processo contra o padre, contra o livro. Isso é conhecido, né, abertamente, já foi dito isso, né? Esse processo era público também na época, enfim. E o que aconteceu? Né? Diante de um processo, você se defende e tenta provar que você está certo. Foi isso que aconteceu, né? Então, em última instância, foi-se provado que não, o livro sim está sendo direcionado para os católicos. E se os católicos acreditam nisso, não há problema de você dizer e proclamar isso, né? Então, assim como eu disse, as outras religiões têm as suas crenças, e muitas igrejas por aí condenam inclusive o catolicismo como algo do mal, como algo do diabo.
as nossas devoções dos santos, a devoção mariana, nossas imagens. E é claro que nós não concordamos com isso. É óbvio que sabemos que eles não têm a razão, mas eles estão na liberdade deles de dizer aquilo que eles acreditam. Então qual que é o caminho? Vamos dialogar e eu vou mostrar os fundamentos da minha fé e ele vai mostrar o fundamento da fé dele. É assim que funciona na humanidade. Eu estou dando um exemplo aqui porque a gente está falando de religião, mas em todos os outros assuntos existem divergências de ideias em todos os setores da sociedade, não só na religião. Então, como é que é isso? Agora só existe um monopólio do pensamento? Por que isso é tão sério, gente? As pessoas não estão entendendo isso aqui ainda. A gravidade disso. Por quê? Porque se essa atitude de Dom Zeno se torna um exemplo a ser seguido, acabou a pregação da doutrina católica que denuncia as falsas doutrinas. Então nós vamos ter que reformar a Bíblia, vamos ter que tirar o catecismo de circulação, porque no catecismo da Igreja Católica fala claramente, na Santa Palavra de Deus também fala claramente sobre essa evocação dos mortos. A palavra condena a evocação dos mortos. Condena veementemente, condena. E aí, a Bíblia então, Dom Zeno, como é que a gente faz com a Bíblia? Como é que a gente faz com o catecismo da Igreja Católica? Então, a igreja é muito clara. Só existe salvação na Igreja Católica. Isso é o que nós acreditamos e professamos como igreja. Só há salvação na Igreja Católica. Agora, aquele que não é católico pode ser salvo? Pode, mediante a misericórdia, outros caminhos, mas não o caminho convencional. Aí cabe a misericórdia de Deus, ao mistério salvífico de Deus. Mas isso é com Deus. Agora, nosso papel é identificar qual o caminho que Deus traçou para a humanidade, para a salvação da humanidade. Agora, pensa comigo. Deus envia seu Filho unigênito nesta terra, nasce lá em Belém, vive em Nazaré, começa sua vida pública aos 30 anos, prega por 3, pega 12, faz a sua igreja, deixa Pedro como o primeiro papa, institui os sacramentos, diz que ficará conosco até o fim do mundo, que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu, o que desligarmos na terra será desligado no céu. A vida dos santos desses milênios comprovam a vivacidade, a veracidade dessa doutrina, a coragem dos mártires, a nossa doutrina, por tudo que a igreja passou, a instituição que prevaleceu durante 2000 anos. Então, Jesus vem, se entrega por nós, nos deixa no sacramento, na Eucaristia, se dá em comunhão para nós. Para quê? Para que eu pudesse ser um bom qualquer coisa? Se eu for um bom ateu, eu vou ser salvo também. Se eu for um bom espírita, eu também vou ser salvo. Se eu for um bom budista, eu vou ser salvo. Se eu for um bom Feixonoye, se eu for um bom Rosa Cruz, se eu for... Não, o Senhor se revela para mostrar a verdade para nós. Porque é a verdade que liberta. Isso não é dureza, isso é graça e é misericórdia, é amor por nós. Esta é a graça que nós recebemos. Ninguém quer viver no erro, ninguém quer viver enganado. Todos nós ansiamos a verdade e Deus se revela. Ele é a verdade, eu sou o caminho, a verdade, a vida. É Cristo, é o único Senhor, Salvador, enviado do Pai, consubstancial ao Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, assim vai. Essa é a nossa fé, é o que nós acreditamos. E o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único que salva. Ele é o único que salva, Ele é o Salvador. Só existe um Salvador, é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos proclamando isso. E a igreja proclama, essa é a doutrina da igreja. Agora, Padre Luciano de Almeida, o senhor foi corretíssimo na homilia do Senhor. O Senhor devia se orgulhar, no bom sentido, de ter essa coragem de falar o que muitos sacerdotes não estão falando e que alguns bispos estão calando. Está errado.
Dom Zeno, com todo carinho, com todo respeito profundo do meu coração, o senhor não está certo. O sacerdote do Senhor, da sua diocese, da diocese do Senhor, padre Luciano de Almeida, foi muito feliz no que ele disse. Talvez na parte do que ele se refere ao Buda, sim, ele poderia talvez ser mais respeitoso, porque outras pessoas poderiam ter acesso àquela fala dele, né? Talvez alguns budistas, né? E precisamos o respeito, sim, mas a verdade também, a verdade. E o Dom Zeno deveria ter pontuado então o que o padre disse que é contra o pensamento da igreja e que ele uniu ao evangelho. Opa, o que foi isso? Não ficou claro. Parece que foi toda a homilia do padre, não é verdade? Deixou a coisa no ar, como se tudo que ele tivesse dito fosse incluído nisso aqui. Se teve algum ponto, talvez essa parte que ele se referiu ao Buda, não a verdade no total do que ele... Porque tudo que o padre disse está correto, é isso mesmo. A analogia talvez foi errada, mas não o conteúdo, não a doutrina pregada. A doutrina pregada foi certa, foi correta, foi autêntica e foi católica. Foi católica. Né? Este padre Luciano merece a nossa oração. Luciano de Almeida. Queremos rezar por ele, pedir que Deus o mantenha firme, corajoso, porque está faltando esse tipo de pregação, esse tipo de homilia que fala a verdade para o povo, porque o povo católico está se perdendo na Umbanda, na Quimbanda, no Seixonoe, na Rosa Cruz, em diversas seitas, no Espiritismo. Porque isso não é catolicismo. Às vezes vai na missa domingo e receber o passe no centro espírita na sexta-feira. Isso não é catolicismo. Nós estamos falando para católicos. Isso não é discriminação. Isso é pregar a própria fé. Assim como o espírita diz que a igreja católica também não está errada. Está errado, isso aí não é verdade. Jesus Cristo não é Deus, não foi o único enviado. Outros espíritos de mortos também podem entrar nas pessoas, podem reencarnar. O que a igreja diz é mentira. Sim, eles dão formação, porque é isso que eles acreditam. E nós respeitamos o respeito. Não tem questionamento em relação a respeito, pessoal. Não é isso, não é essa a questão. Agora, nós temos que ter o direito de proclamar o que acreditamos. Esta que é a questão. Né? Eu tenho que respeitar todo mundo. Entendeu? Não tem outra coisa. Essa é a moral católica. É respeitar. Né? Respeitar no sentido de eu não vou lá eliminar a liberdade do outro. Eu estou respeitando o direito. Ele pode ser um idiota e eu posso achar ele um idiota, né? Dando um exemplo aqui, a pessoa é um idiota. Eu acho ela um idiota, né? Porque ela fala idiotices. Mas eu não posso enfiar a mão na boca dele, não posso calar ele porque ele é um idiota. Eu vou evitar, eu não vou ficar junto, eu não vou ficar perto, não vou passar raiva, né? Eu vou contradizê-lo. Mas tolir a liberdade dele de ser idiota, eu não posso, eu tenho que respeitar a liberdade dele de ser idiota. Entendeu? Agora mudando de assunto, sobre as religiões, né? Voltando ao assunto, sobre as religiões. Cada um tem a sua crença e tem que ter essa liberdade. Não estou chamando de idiota, né? Eu usei um exemplo com alguém que eu acho idiota. Mas também se aplica essa analogia com aqueles que, né, do respeito que eu digo, com aqueles que creem diferente de mim. Né? Agora, o direito de falar, de proclamar a minha fé e a fé católica,
Eu tenho que ter. Isso é um direito de todos nós. Né? Que fique claro tudo isso, pessoal. Então daqui a pouco, aqueles que estão fazendo abaixo-assinados, movimentos aí interreligiosos, estão protestando contra o padre, porque todos têm direito. E aí, como é que vai fazer? Dentro lá do templo de vocês também não vão poder pregar contra o catolicismo? É isso que vocês querem? Contra aquilo, por mais que eu acho que vocês estariam errados, falando contra o catolicismo, eu tenho que entender que esse é um direito de vocês. Então, e aí, o que vocês querem? Um processo contra o padre? E aí, vocês estão abertos também a receber processo para... Entendeu? Tudo vira um emaranhado de amarras, de falta de liberdade. Muito infeliz a carta, a nota de esclarecimento do bispo, querendo agradar as outras religiões, muito infeliz. Dom Zeno não foi feliz na colocação, né? Infelizmente, né? Que se ele queria apontar alguma coisa que ele achou desrespeitoso, e que fizesse pontualmente, mas uma carta pública, geral, não deixando claro o que foi que o padre uniu do pensamento contra a igreja junto com o evangelho, porque não houve isso. Não é brincadeira não, gente. Os padres não podem ficar com medo de dizer a verdade. Isso é horrível, uma nota dessa é muito ruim. Os padres vão ficando acuados, entende? Eu agora não posso falar nada, porque senão eu vou ser reprimido, vou ser mudar de lugar, sei lá, entende? Vão lançar uma nota pública contra... E aí não proclamam mais as verdades da fé. Não, que loucura, gente, que loucura. Entende? E não tem nada... Aí a menina entrou lá no meio da homilia gritando, machista, racista, homofóbico, nada com nada, parece que vai tudo junto, sabe? Um combo assim de xingamento. Você tá intolerante, não sei o quê. A menina de 15 anos, no alto da sua sabedoria de 15 anos de idade, né? No alto da sua experiência de vida e conhecimentos, o que estava fazendo ali? No meio da homilia, no meio da Santa Missa, diante do Santo Sacrifício, um sacerdote do Senhor pronunciando a palavra de Deus e a doutrina católica, não acredita nisso? Vai embora. Vai procurar o que você acredita. O padre falou contra o horóscopo, contra essas superstições. Porque isso está certo, não é doutrina católica, isso aí é crendices. Né? Meu Deus, parece que quem grita mais vira dono da razão, é assim? Aí fica tudo com medo, não pode falar porque vai incomodar, não pode defender o que a gente acredita porque senão vai criar um constrangimento entre as religiões. Aí vamos anular a nossa verdade. Não, tá tudo bem, a gente acredita nisso, mas fala baixo, fica aqui entre nós. E o povo de Deus na ignorância, o povo de Deus se perdendo. O povo de Deus aí, em ovelha sem pastor, comendo ortiga, comendo veneno, sabe? E os pastores com medo, não pode desagradar os lobos, né? Não pode desagradar ninguém, não pode desagradar o que pensa diferente, não pode desagradar o que discorda de mim, não pode desagradar o que se opõe, entendeu? Não quer desagradar ninguém. E aí nega a fé da igreja, nega a verdade defendida pela igreja. Eu posso estar parecendo que estou nervoso, mas não é com o bispo em si, né? Eu estou com raiva do bispo. Não, isso é zelo, é amor, como filho eu falo isso, né? Como um filho, com todo respeito ao senhor Dom Zeno. Mas está errado, gente. Não pode. E publicamente foi lançada essa nota. Então publicamente também vem aqui defender Padre Luciano de Almeida, que estava com a razão.
estava certo. Né? Talvez a fala sobre Buda, quando ele se referiu a um velho gordo, né? Para fazer analogia ainda, talvez isso, se o bispo quisesse falar alguma coisa, falasse com ele no privado sobre algo pontual em relação a isso, mas uma nota pedindo perdão para todas as outras igrejas, outras religiões, falando que tolerância e diálogo em todas as denominações, não é o pensamento da igreja que ele diz. Não, aí aí isso aí já não é catolicismo, isso aí não é a postura de um bispo católico. Eu sou um leigo, sou um pai de família, pai de 4 filhos, moro na roça, sou um leigo católico, né? Eu não sou um membro do clero, né? Eu não faço parte, mas sou igreja, e com o zelo de filho que sou, queria fazer esse vídeo hoje, até por causa do padre Luciano, porque é injusto, não está certo, Deus abençoe.